Glória a Jesus. Nós saudamos toda a igreja com a paz do Senhor e os convidamos a estarmos de pé para lermos a palavra do Senhor em 2 Samuel, no seu primeiro capítulo, versículo 17. Iremos ler o lamento de Davi. Como caíram os valentes. 2 Samuel, capítulo 1. Os irmãos acharam? 2 Samuel, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: E lamentou Davi a Saul e a Jonatas seu filho com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. E esse está escrito no livro do reto: Há ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido. Como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que se não se alegue as filhas dos filisteus, para que não solte de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós montes, Gilboá, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas. Pois aí, desprezivelmente, foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes. Nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazio a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias e mais fortes do que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Com amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me eras o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Amém. Assentado, irmãos. Davi está chorando a queda de um príncipe. Jonatas, filho do rei Saul, era um príncipe de Israel. E Davi fala: o arco de Jonatas nunca voltou vazio, nunca voltou atrás. A palavra diz que Jonatas era perito no uso do arco, sempre atingindo o alvo. Mas naquele dia, ele errou o alvo. Ele chora a morte de um príncipe e chora a queda de um ungido. Foi ferido o escudo de Saul como se fosse um escudo ungido com óleo. Chorai por Saul. A espada de Saul, diz Davi, nunca voltou vazia. E o arco de Jonatas nunca falhou. Caíram os valentes. Caíram os valentes. Os valentes também caem.
Às vezes nós achamos que só quem cai são os fracos. Só quem cai são os rebeldes e carnais. Valentes também caem. Ah, cair é porque é fraca, é porque é covarde, é porque é carnal, é porque é rebelde. Não, muitos caem porque são isso mesmo. Mas quando cai um valente, é um choro da eternidade. Quando cai um carnal, quando cai um rebelde, quando cai um incircunciso, é o esperado, é o previsto. Mas quando cai um valente, todo mundo é surpreendido. Porque ele sempre acertava o alvo. A sua espada nunca voltava vazia, tinha palavra. Era um príncipe, tinha um escudo ungido. Caíram os valentes. O fato de ser um valente não te livra da queda. Você pode ser forte na doutrina, pode ter uma vida espiritual forte, pode amar o Senhor. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, na sua morte, não se separaram. Morreram juntos. Jonatas sabia que o pai estava em desobediência. Ele foi testemunha ocular da inveja e ódio de Saul sobre Davi. Ele percebeu que seu pai trilhava caminhos já perigosos da desobediência, da rebeldia. Mas os laços afetivos eram tão fortes que o ligavam a Saul que ele não conseguiu se afastar e acabou morrendo juntos. Há amizades que matam. Há laços afetivos que podem matar. Jonatas não conseguiu romper com aquilo. Jonatas, nos seus altos, foi ferido. Ele estava em lugares altos. Ele não estava em lugares baixos. Ele não era um homem materialista. Ele não era um homem carnal. Nos seus altos, homens espirituais, homens com intimidade com Deus, mulheres consagradas, também caem. Davi caiu. Diz a palavra que Davi nunca perdeu uma batalha. Davi nunca voltou de um campo de batalha derrotado. Davi nunca perdeu uma guerra para os filisteus, para os midianitas, para ninguém. Mas ele perdeu a guerra contra si mesmo. Quando diz a palavra, era tempo dos reis irem à guerra. E Davi não foi. E deitado em seu leito, decidiu subir ao terraço. Ele subiu ao terraço para de lá cair. Despertando do seu leito, subiu ao terraço, ou seja, estava no seu comodismo, não foi à guerra, depois estava acomodado, depois foi para o alto, viu a carne e caiu. Um homem como Davi, que derrubou um gigante, que matou um urso, que rasgou um leão, e ele foi derrotado no dia em que ele não foi à guerra. Você pode ser um valente, você pode ser uma valente do Senhor. Você pode ter um escudo ungido com óleo, mas todos os dias você tem que ir para a guerra e lutar contra você mesmo, e lutar contra as vozes que vêm, e lutar contra as suas fraquezas, e lutar contra a sua vaidade. Quando você vai para a guerra, o Senhor vai com você. Quando você vai para a guerra, o Senhor é a nossa força. Davi ficou e acabou deitando. Porque Davi aqui não era o Davi moço que enfrentou Golias, já era um homem consolidado, com um reino consolidado, com um exército estabelecido. E esse foi o engano dele. Às vezes você pensa que já tem uma vida espiritual estabelecida, dons espirituais, experiência, diaconato, funções. Isso, não se engane com você mesmo.
O reino estava estabelecido, o exército organizado, ele já tinha uma história, já era respeitado, mas era homem. A sua experiência de obra, de vida, de evangelho, não tira de você a sua necessidade de todos os dias estar aos pés do Senhor. Mas quando você vai aos pés do Senhor, o Senhor visita o nosso coração e renova nossas forças. Diz Paulo, todos os dias eu morro, ou seja, todos os dias vou para a guerra. Eu morro, mas eu ressuscito, porque sempre vem uma experiência nova. Davi subiu mais alto. Sou um servo de Deus. Tenho experiências. Conheço a doutrina. Você sobe para cair. É o Salmo 20. Uns confiam em carros e em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem. Nós levantamos e estamos de pé, porque o Senhor é nossa força, porque o Senhor é nosso sustento, porque o Senhor é nosso amparo, porque o Senhor é nosso segredo, porque o Senhor é nosso louvor, porque o Senhor é nosso perdão, porque o Senhor é graça derramada sobre nós. Nesse salmo há um processo oposto de alguém que está em pé e abatido. Os que confiam em carros e em cavaleiros encurvam-se e caem. A queda é um processo. Ninguém cai de vez. Até que hoje, profetizando, amanhã está no chão. A queda não é assim não. Os que confiam em carros e em cavaleiros, em si mesmo, encurvam-se e depois caem. Mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque o Senhor nos levantou. O servo é abatido. E o Senhor nos abate por amor. O adversário levanta para te derrubar. O Senhor te derruba para te levantar. Porque Ele é o Deus que nos quer de pé na presença dEle. E Jesus é a nossa força. Os que estão confiados em si mesmo, uma hora vão se encurvar e vão cair. Nós, os servos de Deus, Ele disse, nós nos levantamos, porque às vezes somos abatidos, levantamos e ficamos de pé, porque a mão do Senhor está estendida. E quando você é abatido, Ele estende a mão, meu servo, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço. Caíram-se os valentes. Mas por que caem os valentes? Essa é a pergunta. Por que caem os valentes? Caem quando deixam de ir para a guerra. É tempo de guerra. E Davi não foi. É tempo de guerra. Mas chegará o momento das bodas do Cordeiro. E aí será tempo de festa na eternidade. Caem-se os valentes, porque afetos, laços afetivos que não são rompidos e levam a queda como Jonas. Caem os valentes quando buscam bênçãos que não têm estrutura para ter. Não busque do Senhor uma bênção que você não pode receber, porque essa bênção vai te derrubar. Não peça algo que você não pode ter. Muitos servos de Deus pediram prosperidade e não podiam ter. Tiveram e estão no mundo hoje caído. Quando pediu a bênção, me dá estrutura para ter. Porque há certas bênçãos, e há muitas bênçãos, que vão você tê-las, você não pode ter um coração fraco. Quantos valentes são tão fortes espiritualmente e tão fracos de coração. Olhem para Sansão. Havia alguém mais forte que Sansão? Com uma queixada de jumenta matou 1000 homens. Carregou nos seus ombros um portal de uma cidade. Mas não resistia ao olhar de uma mulher.
matava 1000 homens e era derrotado por um olhar. Carregava um portal nas costas, mas não conseguia ouvir uma voz melodiosa. Há homens que são muito fortes espiritualmente, mas que têm um coração fraco. Mas o Senhor é nossa força. O Senhor é o nosso ungido. O Senhor é o nosso escudo. Senhor, me dá um coração forte. E hoje o Senhor está fortalecendo os nossos corações. José tinha um coração forte. No cárcere, diante da mulher de Potifar, quando foi atrás dos seus irmãos, ele não foi inconstante. Porque o coração dele é forte no Senhor. Caíram-se os valentes. Por que caem os valentes? Porque ficam soberbos, porque ficam vaidosos. Mas os valentes do Senhor não foram feitos para cair, foram feitos para estar de pé na presença do Senhor. O destino de um valente não é a derrota, é ser premiado, é ser coroado, é receber galardão, porque os valentes do Senhor receberão galardão na eternidade. Então, se você é um valente do Senhor, nunca deixe de vigiar. Nunca confie em você mesmo. Porque se quando cai um valente é choro, quando um valente chega na eternidade, há brado de louvor. Quando um valente rompe os portais da eternidade, o céu para em glorificação e com honras ele é recebido na eternidade. O valente de verdade ele cai, mas cai de pé, porque cai na presença do Senhor. Como os fiéis do Senhor que caíram nas arenas, no anfiteatro, no Coliseu, tombavam mais de pé, dizendo: o Senhor Jesus ressuscitou e Ele é o Senhor da minha vida. Tombavam nas arenas, mas espiritualmente estavam de pé. E se há que algum valente caiu, o Senhor está te levantando. 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o Senhor levantará. Você caiu, se levanta e fica de pé, porque o Senhor é a sua força. Por que levanta o valente? Porque uma mão é estendida para ele. A mão é estendida e essa mão é do Senhor. Nós nos levantamos e estamos de pé. Levantar às vezes é difícil. Se você foi ferido mortalmente, se você está fraco, você primeiro se levanta com a força dos braços e depois fica em pé. A restauração também é um processo. Mas às vezes você está caído e não tem forças nem para levantar. Mas hoje o Senhor está estendendo a mão e diz: eu vou te levantar. E nós vamos hoje ser de pé, glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, porque o Senhor está renovando as nossas forças. Quantos fiéis, Senhor! Louvado seja o Senhor.